Amém. Pronto, já iniciamos a gravação, né? Mais uma noite aí, de quinta-feira, onde podemos ter a presença do nosso irmão Luiz Amalfi, a estar nos respondendo algumas, tirando dúvidas, respondendo algumas perguntas. Então, os irmãos e irmãs, fiquem à vontade agora para estar perguntando ao irmão Luiz Amalfi. Se o irmão quiser falar alguma coisa também antes, fique à vontade, viu, Luiz? Boa noite, irmãos, irmãs. Bom estar aqui novamente com vocês e o Senhor nos ajude, né? Como foi orado aí para dirigir as reuniões, as perguntas, as respostas e nos ensine a todos. A irmã Raquel Silva já levantou a mão aí. Pode falar, irmã Raquel. Bom, boa noite a todos. Boa noite, irmão Luiz, e a todos os irmãos e irmãs. Como eu sou novinha aqui, eu tenho uma dúvida. Como a gente faz para discernir os nossos sonhos? Se vem de Deus, ou se vem do inimigo, ou se é alguma coisa assim carnal nossa? Porque antes da minha convenção, eu tive um sonho. Antes, eu ia para a igreja. Antes de conhecer vocês, eu ia para a igreja adventista e eu tive um sonho e eu parei de frequentar a igreja adventista e eu já ia para a CCB. Aí, antes disso tudo, eu tive um sonho com que a maioria dos irmãos da adventista estava no escuro e vi um policial ao meu encontro falando assim, ó, você não vai com eles não, você vai passar por uma porta estreita. Aí, até hoje eu fico assim, sem saber se esse sonho foi de Deus, se não foi. Às vezes eu tenho até medo de dizer se foi do inimigo, porque assim eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Irmão, tira aí minha dúvida, por favor. Muito obrigado. Eu vou pedir para alguém, não sei se o Michel está aqui, se o Michel poderia nos ajudar. Procurar a palavra sonho ou sonhos na Bíblia eletrônica. Michel, se você pudesse fazer isso para a gente. Me fala aí quantas vezes acontece essa palavra no Novo Testamento. Aliás, quantas vezes ela acontece, Michel, em toda a Bíblia? E quantas vezes acontece no Novo Testamento e em quais livros do Novo Testamento? Eu vou compartilhar. Boa noite, irmãos. Eu vou compartilhar aqui pela tela do celular, tá bom? E aí eu vou pesquisar aqui no site do Leitura Cristã na Bíblia. O termo sonho. Não está carregando aqui. Acho que você tem que mudar a versão, o Michel. Acho que está no Darby. Ah, verdade, perdão. Pronto. Você está pesquisando o número do livro, não? Aqui é do Antigo Testamento. Daniel, Gênesis, Isaías, Jó, Mateus. Mateus já é Novo Testamento. Mateus é Novo Testamento. Isso. Aí, aqui aborda sobre a questão do sonho de José que ele teve, do anjo do Senhor, acerca de Maria, né? Sua gravidez. Só. Não tem mais. Eu pesquisei no singular, né? Talvez no plural possa aparecer mais. No plural, aparece mais uma vez, Michel, em Atos 2:17.
Atos 2:17. Aparece várias vezes no Velho Testamento, né? E aparece também em Atos 2:17. Depende da versão, né? Eu estou usando Isso aqui a aí, versão Atos, capítulo 2, verso 17. 2:17, exatamente. Então, na verdade, essa palavra sonho ou sonhos, ela aparece 82 vezes na Bíblia da versão corrigida. Ela aparece 82 vezes. Dessas 82 vezes, no Evangelho de Mateus, aparece no capítulo 1 uma vez, no capítulo 2 aparece 4 vezes, no capítulo 27 aparece uma vez, quer dizer, 1, 4 e 7 e uma vez, né? São 6 vezes, e no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, aparece uma vez. E vamos ler o que... E depois, daí para frente, não aparece mais a palavra sonho ou a palavra sonhos. Então, em todo o ensino do apóstolo Paulo, essa palavra não ocorre. Essa palavra não existe. E quando está se referindo a ao livro de Atos, olha que interessante, no versículo 16 fala assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, o livro de Atos está citando uma escritura do Velho Testamento, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Então, é muito importante, né? Às vezes a gente ouve a palavra sonhos, né? Ah, mas eu tive um sonho, o que o meu sonho significa, né, com relação às coisas de Deus? Não significa normalmente nada. Né? Um sonho nós sonhamos à noite, ou não sonhamos à noite, né? Mas nesta dispensação que nós estamos vivendo, Deus não fala por sonhos. Deus fala por meio deste livro aqui. Hoje nós temos a plena revelação de Deus. E quando Deus quer falar conosco, ele fala por meio desse livro. Muitas vezes a gente escuta dizer: eu sonhei um sonho e, olha, aconteceu exatamente o que eu tinha sonhado, né? Eu digo para você, eu entendo isso como uma coincidência ou qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente Deus falando ao homem por meio de sonho. A gente vê isso muito no meio pentecostal, né? Essa questão de sonho, essa questão de revelação. Eu tive uma revelação, Michel, e eu sei o que vai acontecer com você, eu preciso falar para você o que vai acontecer. Não, gente, para. Nós não estamos nessa dispensação do sonho, da revelação, das coisas. Nós estamos na dispensação da graça. Nós temos hoje todo o mistério revelado para nós na palavra de Deus. Então, isso é muito importante. A gente vê muito misticismo, né, nas coisas de Deus. E o misticismo, o que ele é? É aquilo que passa além daquilo que está escrito. Existem dois grandes problemas com relação de nós andarmos no caminho do Senhor. Um é nós ficarmos aquém da revelação, ficarmos abaixo da revelação. E outro problema, né? Então a revelação ela é isso aqui, essa faixa, vamos dizer, isso é revelação. Então tudo aquilo que está abaixo da revelação, ela não chegou até a plena revelação que nós temos hoje no Novo Testamento. Mas nós precisamos tomar cuidado para não
ultrapassar as coisas que estão escritas, né? E esse versículo aqui que o irmão, não sei se é o Michel quem colocou, de Colossenses, é muito interessante, porque fala que nós devemos ter cuidado no versículo 8, aliás, até um pouquinho mais, o versículo 6. Michel, é você que está pilotando, hein? Isso. Tá bom, obrigado. Então, fala assim, e como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados, quer dizer, arraigado a árvore tem raiz para baixo e a gente não vê a raiz da árvore. Não é por quê? Porque é a raiz da árvore que segura a árvore em pé. Não é? Então, aquilo que nos mantém em pé, vamos dizer assim, nas coisas do Senhor, é nós estarmos arraigados nele. Ou seja, nós estamos nos alimentando de forma não pública, vamos dizer assim, de Cristo. Né? Nós nos alimentamos particularmente de Cristo, assim como a árvore se alimenta de uma forma oculta da terra. Não é? Então, nós estamos arraigados nele, sobre-edificados, ou seja, nós estamos nele e sobre-edificados nele, não fora dele, né, no fundamento que foi feito, e confirmados na fé. E assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Essa é a vida de um cristão, a vida normal de um cristão, né? E tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Nós precisamos ficar, irmãos, naquilo que está revelado. Né? Então, essa questão de sonho, né, a questão de revelação, nós não vemos isso acontecendo no Novo Testamento, né, naquilo que Paulo ensinou. Né? O Senhor pode usar, até ele pode usar, porque nós nunca podemos dizer, olha, o Senhor não pode fazer isso, mas normalmente o Senhor não usa isso. O Senhor usa a sua palavra, nós devemos abrir a palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para nos dizer. E Ele tem para nos dizer na sua palavra. E eu não digo isso com relação a... Muitas pessoas fazem... pegam a Bíblia, por exemplo, assim, né? E falam assim, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer hoje. E faz assim, ó... isso aqui, ó, esse versículo aqui. Deus tem isso para me dizer. Não é assim, irmãos. A gente não... Nós não estamos tirando, por assim dizer, né? Eu vou tirar uma sorte aqui para ver o que versículo que cai para mim hoje, né? Nós não devemos fazer isso. Nós devemos ler a palavra de Deus do começo ao fim. Começa lá no livro de Gênesis, vai lendo Gênesis, depois você lê Êxodo, depois você vai ler Levítico, Números, e assim vai indo, passa pelos profetas e tal. E o Senhor vai ensinando você aonde você estiver lendo. Né? Não é aquela coisa de, deixa eu ver o que o Senhor tem para mim hoje, abre. Se você fizer assim, você vai sempre abrir no livro de Salmos. Por quê? Porque o livro de Salmo é o livro que é na metade, né? Se você pegar uma Bíblia, divide ela no meio e abre, você vai ver que você vai abrir em Salmo. Né? Então, a nossa comunhão com o Senhor, né, ela é uma coisa racional, ela é uma coisa inteligente. Então, eu vou pegando a Bíblia, eu vou lendo e Deus vai falando comigo à medida que eu vou lendo. Né? Então, isso eu creio que seja uma coisa, um exercício bom para nós fazermos, principalmente porque você fazendo isso, você vai ler toda a Bíblia, né? E nós devemos conhecer toda a palavra de Deus, né? Logicamente que não existe, nós não procuramos doutrina
para o cristianismo no Velho Testamento, mas nós temos ensinamento no Velho Testamento para nós. Por quê? Porque a palavra fala que tudo aquilo que foi escrito anteriormente para nosso ensino foi escrito. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, nós termos contato e conhecermos a palavra de Deus. Muito obrigado, irmão Luiz. Você é uma bênção. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe. E para complementar sobre a questão dos sonhos, eu lembrei de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que traz para a gente essa questão de como Deus se comunica com os homens nessa dispensação da graça, qual é a sua principal forma. Diz assim, a partir do 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A principal mensagem de como Deus se apresenta hoje para os homens é no Evangelho da Graça. E é através desse evangelho que a pessoa tem um conhecimento de Deus, de como ele cobra a justiça, e ao mesmo tempo como a justiça foi paga na pessoa de Cristo. E a pessoa, então, ela é salva, né, livre do julgamento, por causa da fé que tem em Cristo e em sua obra, se ela tiver. E essa mensagem, ela não pode ser pregada por sonhos. Não tem base bíblica para isso. Tanto é que no livro de Atos, que conta o início da história da igreja na Terra, tem uma visão que acontece com o apóstolo Pedro. É Atos, capítulo 10, a partir do 9. Diz assim, e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então, como o foco aqui é a questão das divisões, né? Eu não vou ler toda a passagem, mas é interessante que o evangelho ele não é pregado por meio dessa visão. É Deus falando para Pedro de que agora ele deveria pregar o evangelho para os gentios. E aí, quando a gente vai lá em Atos, aqui, no próprio capítulo 10. Aqui, a partir do 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. E aí continua aqui o discurso. E, nesse momento, o apóstolo Pedro ele vai pregar o evangelho da graça, por toda essa passagem aqui. E, no final, essas pessoas que estão ouvindo, elas creem aqui. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, Deus utilizou Pedro, que já era um salvo em Cristo, para pregar o evangelho da graça. Então, Deus utiliza hoje homens, pessoas, como instrumentos para passar a sua mensagem do evangelho da graça. Não por comunicação, por visão, ou por arrebatamento de sentidos, ou algo assim. E também tem uma outra passagem que envolve a questão de visão, que agora eu não estou lembrando, mas de qualquer forma aqui fica um exemplo, né, para nós de como Deus utiliza as pessoas. Lembrei. É quando, eu acredito que é o Filipe, quando vai pregar para o eunuco, não é isso?
Deus ele chama o Filipe para ir a um estrado de deserto, para então pregar o evangelho para ele também. Ou seja, Deus não utiliza de visões. Isso está em Atos 8, a partir do 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E então ele encontra esse homem, que está aí, para não ter que ler toda a passagem, né? Ele lê, o eunuco está lendo então o livro de Isaías, justamente na parte que aborda sobre Cristo, e Filipe fala de Cristo e fala do evangelho. Ou seja, Deus estava preparando o caminho ali para salvar a alma de uma pessoa e utiliza de uma pessoa para passar a sua mensagem, como a gente viu lá em 2 Coríntios, como se Deus estivesse rogando às pessoas, utilizando alguém como instrumento. Então, nessa dispensação da graça, o Senhor trabalha dessa maneira. Lá em Romanos 1, a gente vê também um fundamento de como Deus se comunica às pessoas, só que não é envolvendo o evangelho da graça, mas é sobre a sua própria existência e a sua glória. Porque fala que todas as coisas criadas... Aqui, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqui Deus fala que a criação do mundo é uma forma também do homem perceber, é Deus comunicando aos homens de que ele tem toda a glória como criador, porque não é olhando para a criação do mundo que a pessoa vai conhecer a glória de Deus como redentor. Isso somente por meio do evangelho, que é transmitido por Deus, utilizando os homens como instrumento para isso. E esse instrumento precisa ser um salvo em Cristo. Tanto é que a gente viu que não foi o anjo do Senhor que pregou o evangelho para Cornélio e nem para o eunuco, foi Deus prepara o caminho para um dos seus, ser humano, salvo, né, pregar esse evangelho. Então é muito importante a gente ter essa base, porque como o irmão Luiz falou, existem passagens que envolvem visões, sonhos, mas é muito perigoso a gente ter um sonho de alguma coisa ou alguém, né, ainda mais que o nosso subconsciente muitas vezes nos dá uma surpresa assim, em alguns sonhos esquisitos, mas a gente precisa ter todo cuidado ao afirmar que é alguma coisa de Deus, porque a palavra de Deus está toda revelada em sua palavra, e para isso a gente deve bastar, né? Qual é a passagem que fala isso? Deus revelou tudo o que tem a ver com a piedade. Eu acho que esse é um versículo-chave que pode fazer a gente descansar, né? Nessa questão. Que é em 1 Pedro... 2 Pedro... Capítulo 1, acredito. Deixa eu ver aqui. Aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, que aqui é o que nos interessa, né? O nosso interesse não tem que da gente querer saber se a gente vai ter uma profissão, ou vai ter um carro, ou alguma coisa material amanhã, ou semana que vem. Isso tudo é passageiro, não deve ocupar nossa mente com isso. Mas o nosso interesse deve ser aqui, ó. Ter o conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo, já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, essa é a nossa base aqui. Então, qualquer coisa que a gente esteja preocupado com sonho, ou com visão, ou com a falta de alguma coisa, aí é o momento da gente se julgar e parar para perceber se o que a gente está querendo, ou o que a gente acha que é um sonho de Deus, se isso é algo que envolve o nosso interesse ou o interesse de Cristo. Michel, abra aí Hebreus, capítulo 1, verso 1. Antes de eu passar aqui, ele tem dois irmãos que já levantaram a mão, o irmão José Nilton e depois o irmão Malva Caetana. Então, rapidinho, antes de passar aqui para José Nilton, nesse versículo aí fala, né, havendo Deus antigamente falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Na versão do irmão Darby fala, né, na pessoa do Filho. A nós falou-nos nestes últimos dias na pessoa do Filho. Mas o que eu queria destacar aí, né, nesse assunto que está sendo comentado agora, é essa parte aí que fala assim, Deus antigamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, a gente lembra que lá, né, na dispensação da lei, com o povo de Israel, Deus falou de muitas maneiras. Deus falava, né, para os profetas através dos sonhos, através de visões. A gente tinha aquele Urim, Turim, todas aquelas coisas, né, que o povo de Deus, daqui da terra, Israel, utilizava para ter essas comunicações com Deus, né? A principal comunicação, claro, através dos profetas, mas os profetas tinham visões, eles tinham sonhos, né? E eles tinham outras, muitas maneiras, vamos dizer assim, né? A gente lembra até que Deus falou lá com aquele, o nome dele, aquele profeta lá pagão, me esqueci o nome dele, através da jumenta, Balaão. Deus falou com ele através de uma jumenta. Aquele profeta lá, Balaão, aquele profeta pagão. Então, né, muitas maneiras, como está falando aí, antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, mas hoje, nessa atual dispensação, né, só tem uma maneira, que é na pessoa do Filho, né? A pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui neste mundo, e aí a gente tem os 4 evangelhos ali, relatando tudo que ele disse, falou, e pregou e viveu, né? E no final da Epístola de João, ele disse que se fosse escrito tudo o que o Senhor Jesus disse e fez, não caberia em todos os livros do mundo. O apóstolo João fala isso no final da epístola dele, né, do Evangelho de João. Aí, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Amém? Então, hoje nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo que se revelou, né? Ele se revelou aos apóstolos também ali, para nos dar a revelação, essa atual revelação, né, da igreja, e os apóstolos receberam, escreveram, principalmente o apóstolo Paulo. A gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo ele foi elevado até o 3º céu, e lá ele recebeu do próprio Senhor Jesus, em glória lá, recebeu revelações, né, que muitas delas não teria nem como expressar e falar aqui, mas o que ele podia expressar e falar para a igreja, aquela para a igreja, ele pegou, colocou nas cartas dele, né? Então, e chega lá no final, voltando para o apóstolo João, né? O apóstolo João, ele como que fecha essa revelação, né, com o livro de Apocalipse, nos mostrando tudo o que vai acontecer, né, no futuro, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, ficam pensando, meu Deus, de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai acontecer? Está aí tudo aí na palavra de Deus. De onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Quem crê, quem não crê, o que vai acontecer com esse mundo, está tudo na palavra de Deus. Deus revelou tudo, né? O Senhor Jesus revelou tudo. Então, nós hoje temos, nessa dispensação, e a igreja, ela tem uma coisa superior, uma coisa mais elevada, porque o próprio Senhor Jesus é quem está nos revelando todas as coisas. Ele enviou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo habita em cada cristão. Na Epístola de João também fala que lá o Espírito Santo, né, que habita em nós, ele nos ensina tudo. A gente, né? Ele fala lá em 1 João, ele nos ensina. Então, às vezes, os irmãos ficam muito preocupados com as coisas, com a má doutrina, ou com os enganos de Satanás, quando a gente tem que estar nos ocupando com a verdade, que é aquilo que o Senhor Jesus já nos deu e tem nos dado,
né? Se a gente se ocupa com a verdade, com o que o Senhor Jesus já nos deu, né? Então, às vezes, a gente vai sonhar uma coisa, vai sonhar outra, porque sonho, meus irmãos, é uma coisa, hoje eu digo, é uma coisa que, porque nossa mente, o nosso subconsciente, ele pega peças na gente, às vezes. Então, às vezes, eu posso sonhar uma coisa tão, assim, vamos dizer assim, linda, bonita, ou alguma coisa, ou qualquer outra coisa, mas se não está baseado na palavra de Deus, se eu for lá na palavra de Deus e ver que aquilo ali, né, não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus nos revelou, nos ensinou, eu vou dar crédito a algum sonho, né? Então, e às vezes a gente sonha e tem a ver com a palavra de Deus, mas por quê? Porque a gente está lendo, a gente está conversando, a gente está estudando e fica no nosso subconsciente, às vezes a gente sonha com aquilo que a gente leu, com aquilo que a gente está comentando aqui, com a gente está falando aqui, que a gente está estudando, a gente vai sonhar. Ah, Deus está me revelando. Não, Deus já te revelou, porque você leu lá na palavra de Deus, um irmão, você ouviu uma pregação de um irmão, né, que falou sobre aquilo, e aí, então, Deus já te revelou, né? Deus está fazendo isso. Então, hoje, essa revelação é superior, e não é de muitas maneiras, como, sei lá, como foi antigamente, é dessa maneira só, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo dele e da palavra dele, que já está fechada aqui, tá bom? É só isso aí que eu ia falar. E aí o irmão José Milton foi o primeiro que levantou a mão aí, né? Irmão José Milton, você quer falar ou vai deixar escrito aí? Michel, você quer ler aí ou leio? Ele deixou aí no chat. É sobre a palavra sonhos lá em Joel 2:28, que é citado, inclusive, no discurso de Pedro, não é isso? Eu vou abrir aqui. Enquanto o irmão Joel abre, eu vou ler aqui a pergunta do irmão. Irmãos, ainda sobre tal palavra, sonhos, qual o sentido dessa palavra em Joel 2:28? Pois não foi abordado o comentário desse verso, vez que o verbo que ele antecede está no futuro. Não obstante, tenhamos várias conjugações do futuro, presente, pretérito, etc. É um futuro profético de um período ou de toda a geração até que aconteça o arrebatamento? Essa foi a pergunta dele. Foi só para aquele momento ou até o dia de hoje que essa profecia de os jovens terão sonhos? Não, os jovens terão visões. Pelo que eu entendi, se é até hoje que isso está em vigor, ou só foi para aquele momento da igreja primitiva? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, né? Os irmãos têm nos ensinado isso, era que, ou melhor, é que a igreja, ela, até a revelação que o irmão citou, né? Wesley citou, até Paulo... Rapidinho, irmão Luiz, desculpa interromper. Oi. Irmão Wesley, por favor, muta o microfone que está sendo ruído. Valeu. Então, o que Paulo recebeu no terceiro céu foi a revelação a respeito da verdade da igreja e a verdade daquilo que flui da obra de Cristo, né? Então, a igreja, ela sempre foi um mistério e ela nunca está revelada, nunca foi nem... né, mencionada de por leve, alguma coisa assim, no Velho Testamento. Antes da revelação que o apóstolo Paulo teve, a igreja, as duas únicas vezes que faz menção à igreja é no capítulo 16 de Mateus e no capítulo 18 de Mateus. No capítulo 16, o Senhor Jesus fala assim: eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira vez que a palavra igreja ou assembleia aparece na palavra de Deus.
eu edificarei a minha igreja, ou a minha assembleia. E a segunda vez é em Mateus 18, também versículo 18, não, no versículo 20. Não. É um pouquinho antes, é quando fala assim, dize-o à igreja. Quando se alguém pecar contra vós, tal, se não te ouvir, dize-o à igreja. 18, 17, exatamente. Obrigado, Michel. E se não as escutar, dize-o à igreja. Segunda vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Mas ela vai existir só depois da morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo aqui na Terra. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a sua glorificação no céu e a descida do Espírito Santo aqui na Terra é que então vai existir igreja. Então nada havia sobre igreja. Então esse versículo que diz em Joel, ele não está falando da igreja. Ele está falando de Israel. Não existe nenhuma profecia que diz respeito à igreja, que ela iria acontecer, que os cristãos fariam algo ou não fariam algo. Não. Tudo que está escrito no Velho Testamento não diz respeito à igreja. Então, essa profecia de Joel, né, que é mencionada aqui no Novo Testamento, ela diz a respeito de Israel quando eles estiverem restaurados, né, na sua terra, e ali então haverá essas manifestações, essas coisas aqui, né, que o Senhor disse na sua palavra. Mas não se refere à igreja. Então, Luiz, nesse caso aí, quando Pedro está... Porque Pedro está fazendo esse discurso, né, para, vamos dizer assim, judeus religiosos, todos que estavam ali ouvindo, e ele faz referência a essa profecia de Israel para falar, digamos assim, para citar a questão do Espírito, da ação do Espírito Santo, né, para eles não ficarem surpresos, porque o Espírito Santo estava agindo ali, naquele momento, né, quando eles começaram a falar em várias línguas e tudo mais, e o Espírito Santo vai agir ainda, né, no povo de Israel no futuro também, fazendo com que essa profecia de Joel aí se concretize, no caso, não é isso? Uma coisa importante de a gente notar, deixa eu ver onde, que acho que é no Evangelho de João, capítulo 20. Deixa eu ver se é. Não, é João 19. O Michel, por favor. João 19. No versículo 33. Quando a Escritura, o fato que acontece, né, acontece um fato, e esse fato é o cumprimento da Escritura, o cumprimento da profecia, vem escrito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, né? Normalmente é assim que vem a construção da frase. Em Mateus nós vemos muito isso, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E assim faz, e várias passagens acontecem. Agora, a Escritura pode ser usada, mas ela não é o cumprimento da profecia. Ela é apenas uma menção da profecia, não o seu cumprimento, né? Então, vamos ler ali no versículo 33 e os irmãos vão perceber a diferença. Mas viu o soldado, né? O 32.
Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele, que com o Senhor Jesus, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Porque eles quebraram as pernas do ladrão que estava à direita do Senhor, quebraram as pernas do ladrão que estava à esquerda do Senhor, mas eles não quebraram nenhum osso do Senhor. Nenhum osso dele seria quebrado. Contudo, 34, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água, sangue e água. E aquele que ouviu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz para que também vós creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso é cumprimento da Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Não é? Tem um salmo que fala isso, que nenhum dos ossos do Senhor seriam quebrados. Então, para que a Escritura se cumprisse, aconteceu isso. Então, isso é o cumprimento da Escritura. Agora, olha que interessante no versículo seguinte, fala assim, e outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Então, eles estavam vendo, naquele momento, os soldados lá, as pessoas que estavam ali, eles estavam vendo aquele que eles haviam traspassado. Né? Os seus olhos estavam olhando ali para o Senhor e viram que ele foi traspassado. Mas esse não é o cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia é o que vai acontecer no profeta Zacarias fala, que o povo de Israel verá o Senhor e as marcas nas suas mãos e vão perguntar assim para ele, mas que são essas marcas nas suas mãos? E ele vai dizer, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão ver a quem eles traspassaram. Não é? Isso está falando dos judeus. Os judeus traspassaram o Senhor Jesus e eles vão ver o Senhor vindo, né, para libertar os judeus. Né? Nessa parte que eu falei no versículo 16, ela não se refere aos judeus, ela se refere aos de Israel. Porque os de Israel que perguntam, mas que feridas são essas? Não é? Por quê? Porque eles não sabiam do que aconteceu. Quem sabe do que aconteceu são os judeus, porque foram os judeus que traspassaram o Senhor. Né? No capítulo anterior, eu acho, o Michel, que fala essa questão, né, de verão aquele que o traspassaram. Quer ver, está em Zacarias 13:6. Não, mas acho que não é essa, não. 12:10. Isso, é isso aí, exatamente. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito, sobre a casa de Davi. Davi é Jerusalém, é Judá, né? São da tribo de Judá. Onde é que está? E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, que são a tribo de Judá, derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, a quem eles traspassaram, por meio do romano, né? Porque eles falaram assim, olha, nós não podemos crucificar ninguém, né? A nós não é lícito matar alguém. E eles entregam a ele, porque entregam o Senhor aos romanos, para que ele fosse, então,
crucificado, porque a crucificação era uma morte que era feita pelos romanos, não pelos judeus, né? Os judeus, a morte que os judeus executavam era por apedrejamento. E isso não era o que a Escritura dizia que o Filho de Deus seria o que aconteceria com ele, né? Mas então, voltando, né, no assunto lá de João, então essa é a diferença entre a citação de uma profecia, né, lá em João 19, né, para que se cumprisse a profecia é uma coisa, e no 37 que fala, e outra vez diz a profecia. Então ali não era o cumprimento da profecia, mas era algo que eles estavam usando a profecia para dizer o que estava acontecendo. É a mesma coisa, o mesmo princípio que eles usam aquela passagem de Joel lá no livro de Atos, né? Então eles viram aquilo que estava acontecendo e falaram, o profeta Joel falou isso, mas não é o cumprimento da profecia. A irmã Malva Caetano, que pode falar, irmã, perguntar. Boa noite, irmãos. Irmão, eu queria que o irmão me ajudasse a esclarecer uma coisa. O Senhor, ele, aqui em Mateus ou outros evangelhos, fala que ele deu poder aos discípulos para curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos. E lá na frente também a gente vê Paulo curando e expulsando o espírito daquela jovem. E eu pergunto para o irmão, isso é aplicado na igreja no dia de hoje? Tem um versículo, se o Michel, se pudesse abrir, em 1 Coríntios, capítulo 1, quando fala de sinais, é, 1 Coríntios, capítulo 1, 1:22. 22, obrigado. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o judeu, ele buscava um sinal. Por quê? Se a gente abrir lá em Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor diz assim, né, para os filhos de Israel: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram daquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Deus havia prometido, né? Esse aqui é o Messias, né? Que era aquele que Deus enviaria. E o judeu, ele buscava sinais milagrosos
de que aquilo que estava acontecendo era realmente algo de Deus ou não. Então, nós vemos Deus se manifestando em muitos milagres, né? Então, por exemplo, você vê quando, por exemplo, aconteceu com os pais de Sansão, né? Vocês lembram que eles fizeram uma oferta para o Senhor, né? E o Senhor subiu no meio daquele fogo, né? E eles falaram assim: nós vimos a Deus, agora vamos morrer, né? O pai de Sansão falou isso, né? Então, muitas vezes, Deus se mostrou por sinais, grandes sinais, né? Por exemplo, quando foi dada a lei, o monte tremia, fumegava, e o som da buzina e tremia, enfim, aqueles sinais que estavam mostrando que era Deus que estava agindo. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a caída dos muros de Jericó, e por assim vai, né? Vários grandes sinais que Deus sempre mostrou, né? Por quê? Porque o povo ele precisava ver, ele não conseguia crer apenas, né? Então ele precisava ver para achar que, não, realmente, agora eu vi e agora eu acredito porque eu vi, né? O Senhor fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, não é? E esses somos nós não vimos essas coisas, mas nós cremos, não é? E uma vez o irmão falou uma coisa interessante, né, que Deus hoje se revelou, até o Elton estava falando, né, que hoje nós não temos sonhos, mas nós temos o próprio Senhor Jesus falando a nós, né? Ou seja, a revelação que nós temos hoje é muito mais excelente do que a revelação que os antigos tinham, né? A revelação que nós hoje da igreja temos, ela é a mais excelente possível, né? Então, por que nós vamos procurar algo menor se Deus já nos deu o maior, né? Aquilo que é maior. Então, os judeus buscavam, então, né, voltando, buscavam sinais. E como a igreja começa entre os judeus, ali em Jerusalém, né, então Deus usa sinais para mostrar àquele povo que buscava sinais, né, como a gente viu lá em 1 Coríntios, que aquilo que estava acontecendo era coisa de Deus. O Michel falou ali daquele lençol que desceu 3 vezes, e Pedro viu, né? Pedro, lembrando, ele era judeu. Então ele viu aquele sinal e falou: puxa, Deus falando, né? Deus falando. E ele foi lá para falar com os gentios, e quando eles chegaram lá, os gentios, eles começaram a falar em línguas. Era sinal para quem? Para os gentios? Não, era sinal para eles, judeus, que estavam vendo o que estava acontecendo. Não é? Então, o sinal de línguas que os gentios falaram não era para os gentios, era para os judeus que estavam lá, que foram juntamente com Pedro, para ver, e eles olharam aqui e falaram assim: realmente, aconteceu exatamente o que aconteceu com a gente lá em Atos 2, em Jerusalém, né? Agora aconteceu aqui com os gentios. Então, eles eram o povo que eles criam naquilo que eles viam, não é? Então, é muito interessante, né? Até o Michel está colocando aqui, esses que foram, esse aqui acho que são os de Éfeso, né? Se eu não me engano, eles foram também, eles eram discípulos de João Batista, né? Esses de Atos 19, que eram discípulos de João Batista, mas não tinham sabido daquilo que havia acontecido, né? Da igreja, da doutrina, agora do cristianismo, e ele, então, Paulo batiza-os em nome do Senhor Jesus, né? E eles, então, aqui falaram em línguas também, né? No versículo 6 aqui fala, né? Impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E entrando, olha que interessante, irmãos, e entrando na sinagoga. Né? Então, sempre tinha, quando havia sinal de línguas, era porque tinha judeus por perto. Porque o sinal de línguas é para os judeus, não é para o gentil. Não é? Então, isso é muito importante. A gente abre lá, por exemplo, em 1 Coríntios 14, vai falar, né, que a língua é um sinal. Quer ver? Se lembra o versículo qualquer? 14. 22, exatamente. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Né? Então, era para os judeus e não para os crentes. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa questão, né, das línguas, dos sinais. Né? Isso a gente vê muito, né? Os irmãos que participaram dessas questões pentecostais, né? Isso é muito falado, né, no meio pentecostal, mas não tem base bíblica nenhuma, né? Com certeza nenhuma. Porque também a fé já nos responde tudo. Se nós pela fé nós já cremos que toda a palavra de Deus, tudo que, como a gente viu lá em 2 Pedro, tudo que tem a ver com a piedade, com o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, já foi tudo plenamente revelado a nós. Para que a gente precisa de sinal? Para provar mais o quê? E, por outro lado, os sinais não têm importância com relação à fé, porque o próprio Senhor Jesus ficou pregando o evangelho pelas cidades de Israel e ele foi negado, ele foi desprezado. O próprio Deus encarnado. Ele começou sendo desprezado pelos moradores e depois pelas autoridades judaicas ali, os fariseus, os escribas. E pronto, ao ponto dele começar, então, já lá em Mateus capítulo 13, a tratar sobre as parábolas, de que qualquer um, né, que quiser obedecer a Deus, não importa de onde esteja, pode ser participante do reino de Deus. Porque os seus não receberam, como diz no primeiro capítulo de João, né? E todos os sinais, inclusive, que tinham relação com as profecias do Antigo Testamento, aconteceram plenamente na cara deles. Era muito nítido os sinais. E mesmo assim, muitos não creram. Então, no fim, se a gente pensa que a gente precisa de sinal para a gente poder crer, aí é só a gente lembrar que a gente não precisa de sinal. E também ele não é um fator de importância para a fé, como eu falei, né? O próprio Senhor estava aqui pregando e o pessoal não quis ouvir ele, não acreditou no seu testemunho geral de Israel. Muito bem. Irmã Malva, tudo ok? Eu tenho alguma dúvida? Irmão, eu não vi assim como questão do sinal, mas assim como que o Senhor tinha dado o poder àqueles discípulos, né? As pessoas ali daquela época, os apóstolos, a fazer a cura e os milagres. Mas agora eu entendi o irmão falar. Era ali um sinal para os judeus. Entendi. Tá ok, irmão. Entendi. A irmã Opa, perdão, irmão. Desculpa. Só uma coisinha, o Malva, tanto assim que você lembra que Paulo ele deixou Trófimo doente em Mileto. Tem um versículo que fala assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, por que Paulo deixou ele doente lá? Ele não podia curar? Não é? Então, por quê? Porque não era, Deus não estava, ele não precisava fazer um sinal de cura de Trófimo, que era um discípulo, né, do Senhor, porque ele tinha propósito nessa doença. Né? Então, a cura, ela existia quando Deus tinha um princípio, um propósito
naquela cura. Né? Deus pode ter um propósito na cura ou pode ter um propósito na não cura. Né? Mas a cura em si, ela era um sinal que era dado, né, para os judeus. Desculpa, Michel. Tá perdoado, irmão. A irmã Malva falou da questão aí dos apóstolos, de Deus ter dado essas questões aí de poder fazer milagres, que é o que a gente vê muito nos evangelhos e também, principalmente em Atos, no início da igreja. Aí eu lembrei do versículo que está em Hebreus, capítulo 2, cadê Hebreus? Que vai responder essa pergunta, essa questão aí. No verso 3 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Ou seja, no início da igreja, já que o Evangelho da Graça começou a ser pregado pelo povo judeu, que a gente viu aí que o povo judeu, ele procura sinais, é por meio de sinais que ele vai começar a validar que aquilo é de Deus ou não. Então, Deus, sabendo disso, ficou apoiando ali, guiando os mensageiros do Evangelho, fazendo isso aqui, ó, ajudando com sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, que aí a questão dos dons do Espírito Santo, a gente pode lembrar da questão das línguas que teve em Atos 2. Então, assim, tudo isso aconteceu para que o Evangelho da Graça tivesse aquela força no início, porque era uma coisa nova, né? Então, o dom de língua mesmo foi muito importante, porque era Deus dizendo também que o que estava acontecendo ali agora não era unicamente para os judeus, mas era para qualquer um. Então, falar em línguas estranhas para aquelas pessoas, e falando em outros idiomas, era um sinal de Deus de que aquilo ali estava com as portas abertas para qualquer um, em qualquer nação. E quando se fazia milagre, o judeu, ao ver o apóstolo pregando o Evangelho da Graça, e ao mesmo tempo curando todos que estavam ali, porque a gente vê que nas passagens de Atos, fala que Pedro, os apóstolos, não curou um ali ou outro ali. Também teve casos individuais. Mas tem muitos que falam, muitas passagens que dizem que curou todos naquele local. Então, o judeu via o Evangelho da Graça, via o sinal ali, os sinais acontecendo por meio desses apóstolos. Então, ele pensava, é Deus realmente testificando, porque Deus está curando as pessoas por meio dele. Mas perceba que logo depois, quando o Evangelho, então, já é divulgado, tem a perseguição na igreja em Jerusalém, então a igreja se dispersa para outros locais, em Antioquia, como fala em Atos, e aí chega um ponto que você pode perceber que a partir depois dos primeiros capítulos de Atos, já não acontece muito esses sinais e milagres, por quê? O Evangelho já está sendo divulgado, a palavra de Deus já está sendo testificada, então, agora é a questão do ouvir. Tem um versículo que eu lembrei aqui agora que diz o quê? A fé vem pelos sinais? Não. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. E essa é a base principal hoje. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se os irmãos tiverem um pouquinho de paciência, eu vou colocar aqui para tocar um trecho que o irmão Douglas Buchanan falou sobre sinais, milagres e várias maravilhas. Esse trecho aqui de uma reunião que ele falou, acho que ele falou lá em Florianópolis, se eu não me engano, ele fala exatamente sobre isso aí. Eu vou colocar aqui no microfone. Michel, você coloca o dedo para cima ou para baixo para ver se a gravação está
se está dando para ouvir ou não. Mas é muito interessante. Eu pediria que vocês prestassem atenção. Sobre os milagres e sinais, porque sei que causa muito problema no cristianismo hoje em dia, o mau uso dessas coisas. O nosso versículo 4 diz: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Esse foi para os judeus, porque os sinais sempre são pedidos dos judeus. E Deus, sendo fiel neste novo evangelho que o Senhor Jesus trouxe para nós e foi confirmados pelos discípulos e demais que ouviram dele, Deus, sabendo a necessidade do coração humano, deu sinais a eles como prova de que era verdadeiro, real, segundo Deus. E foi prometido na lei que se uma profeta falava e acontecia essa coisa, então podia ser de Deus, mas se não podia ser de Deus. Foi a prova. Então Deus deu essas provas, sinais milagrosos. Mas pelos jovens vou contar uma história de ilustração de isto. Este aconteceu faz anos nos Estados Unidos. Um irmão que nosso irmão seguro conheceu, se chama Gil, ou Gil em português. Um fiel predicador do evangelho, ministrador da palavra, vivia no oeste, onde ficaram muitos gauchos no tempo passado. E ele foi, uma vez, pregar o evangelho em um grupo de gauchos. Neste tempo, os gauchos viviam no campo, cada um levava seu revólver, sua pistola, revólver. Bem usado. Todo gaúcho tinha que saber usar bem o revólver. Senão, não pode ficar gaúcho. Então, ele chegou a esses gaúchos. Ele disse: eu também sou gaúcho. E aí eles dudavam. Vive na cidade, que sabe ele de gaúcho? Prova-nos que você é gaúcho. Aqui está a pistola, o revólver. Tá bom, falou, irmão. Gil. Põe um blanco lá, alvo lá. Eles levaram alvo lá, pouco longe. Agora, gaúcho, vamos ver. E ele sacou o pistola. Diretamente no alvo. Respeito. Mas ele, para segurar, então, segunda vez,
sacou a pistola rápido. Pum! Diretamente no centro do alvo. Todos os demais gauchos creiam que ele também era gaúcho neste momento. E ele predicava o evangelho a eles. Agora, que creiariam você se cada vez que chega o senhor Gil ali, que novamente pede que prove que é gaúcho? Seria necessário isso? Basta, suficiente. Deus não necessita dar sinais, milagros hoje em dia para provar que essas coisas são de Deus. Foi provado bem no princípio. E se nós pedimos sinais hoje em dia, é falta de fé. Não devemos pedir sinais e milagres hoje em dia. Esse é o significado desse versículo. É isso aí. Eu achei muito interessante o que o irmão Douglas falou, porque é exatamente isso que a cristandade está pedindo, né? Mostra que isso é realmente de Deus, mas Deus já mostrou. Ele já mostrou uma vez, 2, 10, 50, várias vezes. Pedir sinal hoje é falta de fé. Eu achei muito interessante. Se os irmãos depois quiserem ouvir, né, isso aqui está naquele site Conferências Bíblicas, e naquela parte dos 2 peixinhos. E essa aqui é uma pregação que o irmão Douglas Buchanan fez, e ela está aqui, que eu vou mostrar. O Michel vai pôr para a gente no chat aí, Miguel. Ô, Michel, por favor. Qual o título? Obrigado, Michel. A qual o título é Sinais, deixa eu ver aqui. Sinais e Milagres. Não, peraí. Sinais, milagres e várias maravilhas. O Luiz, só um esclarecimento aí, o gaúcho que ele está falando aí é o gaúcho, não é um vaqueiro, é isso? Isso, é um vaqueiro. É um porque ele vaqueiro. fala com pronúncia. Na verdade, seria um cowboy. Cowboy, Seria um cowboy. Então, diz que esse irmão, o irmão Gil, né? Gil, não sei, talvez ele fosse Gilberto, alguma coisa assim, não sei qual seria o nome dele completo, mas ele... e ele sabia atirar, ele tinha uma prática, né, com o revólver ali, isso aí o Senhor permitiu que ele pudesse se achegar, né, a esse grupo, né, desses cowboys aí, poder pregar o evangelho para eles. Mas é muito interessante isso que ele falou, né? Então, imagina se cada vez que ele fosse lá visitá-los, ele tivesse que provar novamente que ele era. Não, eles já sabiam que era. Não é? Isso é o que exatamente fala desses sinais, né? O Michel falou que eram coisas que valeram no princípio da igreja. E hoje não. Hoje, se nós formos buscar sinais, isso na verdade, incredulidade. Não é? Porque a fé, o que é a fé? A fé é crer no que Deus disse. Não é? Fé é crer no que Deus disse, naquilo que Deus falou. Deus falou e eu acreditei. Não é? Alguém viu que o mundo foi criado, né? Deus falou e apareceu a luz, apareceu o sol, a lua, né? Nós vimos isso? Nós não vimos.
Mas nós acreditamos? Com certeza nós acreditamos. Por quê? Porque Deus escreveu. E eu acredito na palavra dele. Não é? A fé é isso. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Amém. Acho que tem ainda um tempinho, o irmão Luiz, o irmão Alexandre levantou a mão, mas abaixou. Acho que ele pensou que não ia ter mais tempo. É isso, Alexandre? Foi isso mesmo, irmão. Mas eu acho que não vai dar mais tempo, não, porque era um assunto totalmente diferente. Aí, para o irmão entrar nesse assunto aí, vai varar a madrugada. Então o irmão vai ter que guardar para a próxima. Então, tá bom. Mais algum comentário, Luiz, Michel, sobre esses assuntos aí? Então, já deu horário, né? Acho que a gente pode estar encerrando aqui mais essa reunião. Irmão Fernando, você pode orar para a gente, para encerrar? Fernando Victor. Senhor, te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por mais uma reunião. Tudo que foi ouvido nessa noite possa sempre estar no nosso coração e que o Senhor nos guie no restante dessa semana. Te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém, irmão. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tchau, tchau.